Então, eu estava pensando muito, sabe? É o tema da nossa vida, na realidade, né? Castigo, culpa e perdão, né? O culpa, castigo e perdão, né? É o tema da nossa vida. É o que a gente passa na vida, né? Então, a gente fica pensando o que deve fazer, o que não deve fazer, naquilo que a gente é culpado, e todas as nossas ações, reações e tudo mais, é quase tudo baseado nesse patamar do crime e castigo, né? Então, geralmente a gente vê assim, com mãe, com filho, os nossos sentimentos de culpa em relação aos nossos pais, principalmente quando a gente cresce, que os pais queriam que a gente estudasse, a gente não estudou, ou ao contrário, a gente boicotou, xingou, falou, achou, rejeitou, e depois, quando cresce, fica com culpa em relação a eles e se sente muito mal. Então, tem gente que às vezes não sabe o que fazer para agradar os pais, até mais do que devia, nunca tem mais do que devia, mas exagera em certos cuidados que não precisariam ser tão necessários por culpa, mas por culpa mesmo, né? Então, a culpa não é só os pais, são os avós também. Então, existe muita culpa em relação aos pais e depois aos filhos. Que, nossa, filho, então, meu Deus do céu, porque eu dei aquele tapa, porque eu não dei aquela roupa, porque ele não. Aí vai, quando o filho, se o filho vai bem, tudo bem, parece que você acertou na educação. Quando o filho vai mal, é porque você errou. E aí começam os pais também se culpar, e o filho sabe disso, né? Ele vai se culpar, ainda mais se o filho partir para droga, por crime, por roubo, por assassinato, vai se culpar mesmo. Aí você vê aquelas mães com sacola de comida na beira da penitenciária para levar para a criatura lá, por pura culpa. Pode ir para o amor, mas metade desse amor é culpa. Tem a palavra chama-se culpa. E isso tem em várias questões existe a culpa. Então, todas as religiões, pelo menos que a gente conhece, falam sobre a culpa e o perdão. Né? Sobre a culpa e o perdão. Várias religiões falam sobre isso. Então, eu estava vendo assim, olha só, onde vai parar o raciocínio. Estava vendo uma revista Caras, né, acho que é Caras, Contigo, uma coisa assim, que a Xuxa faz um comentário na última página. Ela tem uma página ali. Então, ela estava falando porque ela se tornou vegana, por causa dos animais, e no fim ela fala, eu não como mais nada de carne porque é desse mandamento, não matarás. Porra, está pegando na culpa assim, de infringir a lei de Deus, né? A lei do Deus judaico, né? Cristão judaico, não matarás. Nossa, pegou pesado dessa vez. Eu achei que pegou bastante pesado. Mas fazem isso, sabe? De se pegar essa culpa e até ficar com culpa de estar usando um couro de boi como tapete. Não dizer assim, embora hoje em dia quase ninguém faz isso, mas tem quem faz. Então começa a se apontar na culpa do Matarazzo. Não foi você que matou, mas você apoiou porque você está usando. Aí vai, sabe? Então, esse sistema, a questão não é só o animal, nem isso. Esse sistema da culpa, ela já vem de longe, ela já vem de longe. Tanto no judaísmo, então, ela é muito forte, já vem desde Adão e Eva. Na primeira história do mito, já fala que Deus já maldisse a Eva e ela havia de parir na dor. Tá, para justificar o parto, as contrações que a mulher tem, né? Então, hoje em dia, tem técnicas que se descobriu através da respiração que não precisa contrair na dor. Então, como é que é isso? Entendeu? Então, as coisas estão evoluindo e mudando muito rapidamente.
Então, até era de peixe, ninguém pensava que se você pudesse respirar melhor, você não ia sentir tanta dor na hora do parto. Falo por experiência própria. E muitas mulheres aqui presentes podem constatar isso também. Então, porque o primeiro filho, nossa, foi um inferno. Aquilo lá, fiquei muito mal de sofrer tanto. No segundo, eu falei, não, tem que aprender a fazer esse troço aqui, não é possível sofrer tanto. Aí, a respirar, respirei, igual a ayahuasca. Então, se respirar, dá tudo certo. Se não respirar, não dá. Pronto, é isso. E tá, na boa. Da Vilma, então, foi maravilhoso. Então, é aprender a respirar. Aí você não precisa parir na dor. Então, você sai daquela profecia, daquela maldição inicial da Bíblia. Você sai daquela culpa. Isso aqui vai falar que como nós somos... nós nos habituamos a viver em culpa e castigo. Culpa, castigo. Então, a pessoa sofre, sabe por que está sofrendo. Está levando porque sabe porque está levando. E aí vai até mais além, né? Se não é dessa vida, é da outra. Se não é você, é alguém da sua família. Ali você vai virando pau de pancadaria de Deus e o mundo. Aí o que entra agora na era de Aquário, sendo praticado em larga escala, é o perdão. Mas não é o perdão só que a gente dá para o outro. É o perdão que a gente recebe também, que a gente se dá. É sair desse esquema. Sair desse esquema de castigo e culpa. Esse que é a grande lance, é sair do esquema. Sair desse mito de que você, já o fato de você ter um corpo, nascer na Terra e nascer de uma mulher, você já é culpado. Que errou lá atrás. Família de Caim, que matou Abel. Tribo de Caim. Então já é culpado 2 vezes. Então já sabe o que merece. Então aí você vai... se você aceita tudo que é culpa, cara, pô, não tem como melhorar, porque já tá culpado. Então isso causa um grande problema para a humanidade. Então não tinha como mudar muito isso, terra de peixes. Porque o conjunto da consciência do grupo, do planeta, aceitava isso. Uma parte do planeta, não é toda a parte também. Tem o lado oriental que já era outra história. Os chineses, os japoneses, os coreanos, os indianos, era outro pensamento. Aí uns falavam assim, não, tem que ter o cumprimento, um aceita, outro não aceita, um é assim, outro não. Um é oriente, outro é ocidente. Uma esquerda e outra direita. Não, esse faz parte também de uma organização da Terra, esse complementar. Mas também não precisa ser assim. Porque tem o preto, tem que ter o branco, porque tem o certo, tem que ter o errado, também não precisa ser assim. Então, é toda uma questão de a gente aceitar que linha a gente vai aceitar desse várias opções que a gente tem na Terra. E isso, a gente só se liberta disso com consciência, com reflexão. Então, nós precisamos refletir. Então, eu estava lendo aqui pegar um livrinho antigo que eu tenho, já na 2ª edição, do Rudolf Steiner, Conhecimento do Mundo Superior, aqui, a iniciação. 2ª edição, aqui está antroposófica, a coleção antroposófica. Aqui. Tá, aqui é Steiner. Isso. E ele estava falando aqui sobre a iniciação, o conhecimento do mundo superior e a iniciação. Então, esse aqui livro foi escrito já no final da Era de Peixes, né? Já apontando para a Era de Aquário. Então, a gente vai ver que aqui tudo tem um mundo oculto, tudo era oculto. O conhecimento superior é chamado ocultismo, que até foi levada essa palavra, até em termos pejorativos, por muita gente, né? Então, ele vai falando que precisa
um iniciado, um buscador, fazer para se auto-iniciar ou ser iniciado no conhecimento superior. Então, o que chama-se conhecimento superior? Todos os livros que a gente vai ler é o estudo é o estudo da astrologia, da yoga, da psicologia, dos estudos esotéricos, da antroposofia, tudo mais. Esses são esses estudos, os desenvolvimentos da capacidades paranormais e mediúnicas. É tudo isso. São essas coisas que vão formar o conjunto dos estudos do conhecimento superior. Estou aqui falando com vocês, estou pegando um livro que estava procurando até agora, mas achei que está aqui do meu lado. Tenho aqui Consciência em Busca da Verdade, mais ou menos da mesma época, são contemporâneos. Foi uma época, é o Quarto Caminho. Esse aqui é chamado Quarto Caminho. Então, ele fala aqui sobre consciência. Então, a gente vai vendo que todos eles falam a mesma coisa. Então, queridos, preciso o quê? Desenvolver, limpar o pensamento. Primeira coisa, paz. Limpar o pensamento. Tudo. Acalmar o cérebro, adquirir disciplina mental. Primeira coisa. Então, só isso já leva um monte de tempo, às vezes uma vida inteira, para fazer isso. Só fazer isso, acalmar o pensamento. E desenvolver as paranormalidades e mediunidades leva a outra. Só que agora está acelerado, ainda mais com uma coisa de poder agindo, leva mais rápido, vai mais rápido, bem mais rápido. Só que vai mais rápido, mas você também tem que ter preparado anteriormente mais rápido. Então, nessas questões de como estar preparado para a sua mente se iluminar, para abrir e ampliar a sua consciência, antes precisa fazer algumas coisinhas, como melhorar seus hábitos de vida, parar de beber, parar de fumar, parar de celular, parar de uma série de coisas. Ter domínio sobre o seu próprio pensamento, tá? Estar presente em si na hora que você está vivendo, não viver com a mente presa no passado e nem voando para o futuro, estar presente. Então, a culpa e o castigo são duas coisas que afirmam um aprisionamento no passado. A pessoa que tem uma culpa, ela não tem uma culpa pelo que ela acabou de fazer, ela tem culpa pelo que ela fez. E às vezes nem é o que ela fez, é o que ela imaginou que fez em cima daquilo que ela fez. Então ela exalta. Então eu aprendi isso aí, percebi isso com a astrologia. Então, como faz assim, a lua é a imagem que a pessoa tem da mãe. Então, vamos buscar em que casa está a lua. Então, daí você vai ver a imagem que a pessoa tem da mãe. Que não quer dizer que a mãe seja daquele jeito, mas é a imagem que a pessoa tem. E assim é a vida. Mas a pessoa não é daquele jeito, mas é a imagem que ficou daquele jeito. Em geral, as pessoas que te querem mal, que não gostam de você, que te perseguem, que sempre te dão aquela palavra errada, sempre se puder falar contra, fala, fulano, sei. Ih, nossa, credo. Dá sempre a entender que você pode ter terceiras e quartas intenções a respeito do mundo. Então, são pessoas que imaginam, idealizam a sua figura de algum jeito, de algum defeito que ela própria tem e não quer chegar em si. E ela põe aquilo ampliado em você. Essa é uma das coisas. Não quer dizer que também você não mereça, mas também não quer dizer que também seja tudo aquilo que ela está vendo. Que ela põe conteúdos dela ali, ampliado, é a forma que ela vê. Então, uma das coisas que a nossa planta, graças a Deus, nos mostra, quer queiramos, quer não, a gente começa a ver, quando a gente se determina a ver,
também tem isso, a verdade tal como ela é. Então vamos tirar o excesso, sabe? Pronto, chupou, limpou. Vamos tirar tudo que eu imagino, mas que não é. Nossa, esse é o mais difícil, mais complicado é isso, você tirar do seu pensamento as coisas que você imagina exageradamente, mas que não é, que você dá aquele colorido forte e que não é. Entendeu? Aquela angústia que você entra por causa disso, por causa daquilo, mas não é tudo aquilo. É menos. Mas você põe um peso ali que, meu Deus, ai, meu Deus. E se tiver algum causador junto, o cara vai pagar o resto dos seus dias. Tudo que você está achando, e às vezes se for resumir, deixar pingar ali, é quase nada. Entendeu? Então, a nossa capacidade de criação, tanto para exagero para as coisas boas como para as coisas ruins, é o exagero, exatamente. Né? Não é legal. Então, essa é uma das coisas que nós devemos realmente começar a enxergar as coisas tais como elas são. Num pouco cor, além da cor que ela já tem. Aceitar o mundo tal como ele é. Não precisamos nós pesar na mão. Ou pesar para mais, ou tirar para menos. Porque o para menos também é ruim. Você desvalorizar uma coisa ou valorizar demais outra. É dar a medida certa. Essa é a grande lição que a gente passa a vida tentando chegar nessa harmonia, nesse equilíbrio de não para mais, não para menos. Mas vale a pena começar a tentar. Vale a pena a gente começar a equilibrar. Então, como é muito difícil nós começar a ver aonde é que nós exageramos, ou para mais ou para menos, existem alguns exercícios que eu já tenho dado para vocês e que vocês já fizeram. Aliás, eu falo vocês, mas é nós, que eu também faço. Primeiro, abre teu guarda-roupa. Tem um monte. Qual que você não usa? Qual que você não usa há um ano? Qual que você não usa há 2 anos? Sabe aquela roupa que você engordou, mas você fala, daqui a pouco vou emagrecer e vou usar outra vez, mas jamais usou? Nem que emagrecesse? Então, tira do seu guarda-roupa. Põe numa caixa. Depois, se quiser dar, você dá. Se não quiser dar, você faz o que você quiser. Mas o legal é doar para quem precisa. Mas não é essa a ideia. Tira do seu guarda-roupa. E olha, o que você precisa. O que é que você está precisando, que está faltando no seu guarda-roupa? Aí, quando você comprar, você vai comprar aquilo. Então, às vezes, a gente olha no guarda-roupa, você vê que predomina uma cor só. Aí falta outra cor. Então, você não está completado, o seu guarda-roupa é desequilibrado. Isso vale para sapato, isso vale para livros. Eu cheguei a Bárbara Coragem agora, nessa minha idade, gente. Olha, eu falo isso toda hora para todo mundo, e eu mesma como umas bolas que, pelo amor de Deus. Estava vendo meus livros, aqui tinha livro que eu tinha 3 do mesmo livro. É que eu tinha comprado de edição com capa diferente e pronto, comprei outra vez, mas era o mesmo livro. Então, já fiz uma prévia seleção daqueles que eu enxerguei, né, e já mandei ver, não, porque eu preciso de 3 livros. Um livro só basta, né? Um livro só basta. Então, a gente começa a enxugar, limpar, começar por ali, pelo excesso. Então, se você está tendo excesso ou falta na sua casa, de comida, por exemplo, você vai lá no mercado e você compra 300 latas de não sei do que, e uma de no outro, e nada de outro. Como é que é essa compra? Como é que você faz isso? Então, você começou a olhar na parte material, visível, é porque na parte interna, mental, psíquica, também está muito mais. Então, como a gente às vezes tem dificuldade de começar da parte espiritual para a material, a gente começa da material para a espiritual. E já ajuda, já ajuda. E daí, se a gente começar a refletir sobre por que a gente usa certas coisas, compra certas coisas e acumula certas coisas,
porque a gente acha que tal roupa é para passear, para ocasiões especiais, a outra não é. Tal comida vou fazer quando vier fulano, ou usar aquela toalha bonita, quando for muito especial. Mas o que é especial? Começa a refletir. E essa mesma reflexão você vai sair também para a parte espiritual. Aí você vai para a parte psicológica e vai para a parte espiritual de você. Você vai unificando os seus eus. Então, isso tudo é um caminho, passos lentos, sem traumas, em direção à sua paz. Em direção à sua paz. Então, e também até são passeios, né? Então, por que eu quero ir para a cachoeira, não quero ir para o mar? Quantas vezes eu fui para a cachoeira, quantas vezes eu fui para o mar? Onde eu vou? Por que eu vou? O que eu gosto? Chegar lá, ficar de maior na praia, encontrar os amigos, beber, o que é que eu gosto? O que é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer? Então, essas reflexões são muito interessantes porque você parte da parte material. E quando eu vou para algum lugar, eu faço alguma coisa, dentre as coisas que eu tenho adquirido, qual que me provoca mais conflito e briga? Então, a gente vai eliminando a parte material da coisa para chegar na parte espiritual da coisa. Então, quais os pensamentos que eu tenho que são persistentes diários, de raiva, de ódio, de despeito? Em quem eu penso todo dia? Por que eu penso todo dia? Qual a qualidade desse pensamento que eu estou direcionando para essa pessoa ou para essa situação? Está me causando angústia? Está me causando sofrimento? Como é que eu posso sair dele? Eu vou dizer para você como é que você pode sair dele. É um absurdo que eu vou dizer. Você vai até falar, nossa, estava eu no trabalho e estou pensando em algumas pessoas. E vinha a cabeça. Eu falei, para que eu estou pensando nisso? Essas pessoas estão vindo no meu cérebro. Não quero ficar me ocupando com outra coisa que não seja o próprio trabalho. Aí eu comecei a me concentrar na letra. E olhar para a letra e presentificar, ficar ali. Passou. Então, quanto mais eu estou presente em mim no momento em que eu estou vivendo, menos eu estou ocupada com o resto. Está entendendo? Você só se ocupa com o resto das coisas que vão te tirar a paz quando você sai de você. Você sai, se desocupa de você. Então, o Rudolf Steiner, ele faz aqui uma série de passos para falar sobre a iniciação. Muito interessante, muito legal. Um raciocínio assim, quase racional e preparação para o pensamento, para o sentimento. E ele dá aqui uma série de exemplos pequenos sobre como é que é se preparar para viver e para morrer nesse planeta, né? Então, a vida depois da vida. Ele fala um pouquinho sobre isso, fala sobre a experiência do homem superior, que ele fala conhecimento oculto, conhecimento esotérico, isso que nós estamos falando, ele se refere a isso como conhecimento superior. Hoje, como já é mais de domínio de todo mundo, está mais acessível a todos, já podemos não precisar ficar falando que é superior, é o conhecimento esotérico. Ponto. Não precisam qualificar se é superior ou se é inferior. Tá? Então, ele fala sobre isso, fala sobre a iniciação, a aquisição da continuidade da consciência. Esse item que ele diz aqui é muito interessante, que a aquisição da continuidade, não é nem da consciência, é da continuidade. Então, a gente vê, nós somos conscientes? Somos. Quanto tempo a gente consegue permanecer consciente? Quanto tempo do dia? Quanto tempo do dia a gente consegue atingir esse grau e permanecer nele? Já pensou nisso? Então, a maioria assim, fica consciente um pouquinho e depois já sai. Já sai. Principalmente os apaixonados. Né? Paixão, né? Que passa o dia inteiro pensando no objeto da sua paixão, que é o seu prazer com X. Não é nem na pessoa, é no prazer com X, né? com a pessoa. Então, quer dizer, ele desenvolve o chakra básico, é isso? É isso. Ele chama isso de amor? É isso? É isso? Está entendendo? Então, nós temos, vamos aqui falar sobre
a, a, a consciência, que é o objeto maior, único e total dos nossos trabalhos, a expansão da consciência. Então, expandir a consciência com esse recurso da planta de poder é um pouquinho mais rápido. É como se pôr uma gasolina de qualidade no seu carro, né? Porque também pode expandir a consciência sem nada disso. Muitas pessoas conseguem, muitas pessoas fazem, muitas, quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então, o ser humano, quando ele começa a ter consciência de si, significa o grau que ele tem de estar presente nesse momento. Ele não está com desejo do futuro, nem com saudade do passado. Ele está presente, e nem com a mente preocupada com esse ou com aquele. Ele está presente, ciente de si. Então, essa pessoa que está presente em si, ela também diminui a ansiedade sobre a morte, sobre a ausência, né? Porque a morte quase é a ausência total do corpo. De ver o corpo de alguma pessoa, porque na realidade você não perde nada, ninguém perde nada, e nem a gente rejeita nada quando morre. Porque a impressão que dá quando se morre é que estão sendo rejeitados por aquele que morreu. O cara quase é culpado pela sua própria morte, né? Ou então, se ele não é culpado pela sua própria morte, você culpa alguém pela sua própria morte ou algo pela morte do cara. Você culpa a doença, você culpa a falta de dinheiro, você culpa o outro que desgostou, o filho que fez isso, o pai que fez aquilo, o amigo que fez aquilo outro, o acidente, o mundo. Mas não aceita que isso é natural acontecer. E tanto que é natural nascer, é natural morrer. Então, em geral, não se fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Então, não vamos falar sobre isso, que isso é muito chato. Mas quando acontece, todo mundo não tira isso do pensamento e só fala sobre isso. Haja visto nós, mães, quando perdemos um filho prematuramente. Nossa, você anda com a foto do filho na bolsa, você põe a foto agora na internet, você fala sobre ele. Se você pudesse pôr ele de santo, fazer uma estátua para todo mundo olhar e adorar, e falar que ele tinha todas as qualidades do mundo, que ele era bonzinho, que ele era lindo, que ele era maravilhoso, a gente faria. A gente faz isso. A gente chega uma hora e fala, tá, meu filho maravilhoso, mas não é porque morreu que de repente ficou perfeito, mas santo e puro, né? Porque a pessoa não quer enxergar, não quer aceitar nada. E às vezes quando em vida nem dava bola, mas depois que morreu, nossa, despenca. E despenca metade do quê? Principalmente quando culpa o outro pela morte do seu ente, o médico, o erro médico, é erro aquilo, é a justiça, sei lá mais o quê, porque não aceita a sua dose de falta de atenção quando o outro estava vivo. Né? Porque o que nós podemos dar para o outro é atenção. Né? Então, é culpa, aí fica com a culpa. Então, como não já se castiga a si e castiga o outro, castiga a si e castiga o outro. Então, e se vai no mundo. Então, para ser um iniciado, para a gente poder pensar, evoluir, a gente tem que sair desse círculo de culpa e castigo. Pouca ou muita, não interessa. A gente tem que sair desse círculo e se perdoar. E se você não for capaz de se perdoar, como que você vai perdoar o próximo? Que é difícil, hein? Pensa bem, é difícil. Sabe? É difícil. Mas tem que conseguir. Porque é assim que a gente contribui com a paz. A começar pela paz do nosso coração, pela paz da nossa vida, pela nossa paz interna. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Tem gente que fala assim, então eu deixo tudo para lá, eu não vou... a pessoa quer fazer... Em última instância, se achar que é tão importante, vai lá e conversa com a pessoa, escreve uma carta, vai pessoalmente, pede uma audiência.
Pronto, troca uma ideia. E não é porque às vezes perdoa, você tem que conviver e achar bonito. Não, perdoa, cada um segue o seu caminho. Entendeu? É isso, é isso. E nós temos aquele apego, né? A gente tem apego às pessoas, né? Quer dizer, a pessoa também não consegue se desapegar de uma pessoa que a magoou e um dia foi amigo. Nossa, pelo amor de Deus, a pessoa fica pensando para manter o vínculo. E não consegue se desapegar. Então, medida que ele consegue se desapegar, porque você se liberta. Então, o que ensina todas as escolas iniciáticas? O desapego. Tá? Então, nós vamos até aí, no desapego, no perdão, na paciência. E se nós não pensarmos nisso, o mundo vira um inferno como ele está. Então, às vezes, não adianta a gente só querer culpar, como a gente vai querer castigar, como a gente vai querer torturar. Porque tudo que o outro sofreu é pouco para pagar aquilo que a gente está sofrendo. E aí, depois? Que hora que você vai se satisfazer? Que hora que vai te dar a satisfação? Falar, pronto, já acabou. Quem vai te pôr seu limite, seu ponto final? Se aquilo vai numa sequência do prazer da dor do outro, de causar dor no outro. Aonde vai estar esse ponto final? Aonde chega o fim dessa história? Está pensando? Então que esse fim chegue. Aí você se liberta. E a gente se liberta. E o mundo fica um pouco menos violento. Então, a gente faz uma lista. Eu faço uma lista diária de pessoas que eu ainda acho que eu estou meio chateada. Não, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Perdoa. Mesmo que não perdoa, eu falo, perdoa. Depois perdoa. Aí eu vejo que já estou... Perdoando significa esquecendo. E tentando não fazer mais para ninguém qualquer coisa que a gente fez para o outro. Uma palavra mais alta, às vezes um palavrão, às vezes, sabe Deus, às vezes, tem pessoas que se magoam por tão pouco que você nem entende por que aquela pessoa se magoou. Eu mesmo aqui, tem pessoas que se magoaram comigo, que se você fala assim, o que essa pessoa fez para você? Eu vou dizer, nada. O que você tem para falar contra essa pessoa? Nada. O que você acha que você fez para ela? Nada. E a pessoa está num grau que, pelo amor de Deus. Aí eu fico refletindo sobre isso. Mas por que está tão assim, Ana isso, Ana aquilo? Isso faz talvez pela falta de atenção. Eu acho que a única coisa que pode ser é não ter dado a atenção suficiente que a pessoa desejou. Só pode ser isso, porque mais o quê? Porque mais o quê é a inveja. Mas daí eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou não falar isso, porque eu acho que ofende, aí ofende mesmo, né? Então, a falta de atenção. Então, perdoa a falta de atenção, o que eu vou fazer? Tá bom. Então, às vezes, você passou um dia e não cumprimentou, sabe? Um dia telefonou, falou que ia falar com você falou que não estava sem tempo. É que não vai, a pessoa se ofende. Então, é difícil saber aonde a pessoa vai pegar. Lembra que eu falei no começo? Aquilo que a pessoa imagina. E aí você não imagina que ela imagina tudo aquilo. Você fala, meu Deus, e agora? Então a pessoa vai ter que fazer uma auto-reflexão, melhorar, ela própria se perdoar de ter exagerado em tantas coisas a seu respeito. É isso. Então, nós fazemos isso com as pessoas e as pessoas fazem isso conosco, né? Então, a gente tem que estar sempre limpando e ter na medida do correto. Senão pira, senão fica louco aqui. Então, em busca da verdade, da consciência, o ser humano, ele ele procura chegar ao quê? Na paz. Na paz. Então, a busca da verdade, a busca da consciência, não é aquilo que a gente acha ou que alguém acha, é aquilo que é. E, às vezes, muitas vezes, o mundo é dinâmico,
essas verdades e essas coisas são móveis. Então, o que era aceito numa geração já não é mais aceito na outra geração. E aí vai se aprimorando, né? Então, hoje em dia, a liberdade de ação está para todo mundo. Então, eu vou ler aqui um pouco sobre as dimensões que podem ser compreendidas simplesmente da seguinte maneira. A quarta dimensão é a realização de uma possibilidade a cada momento. É o que chamamos de tempo. A quinta dimensão é a recorrência disso. A sexta dimensão é a realização da possibilidade de possibilidades diferentes. Então, nós estamos atualmente na era de Aquário, quando a gente consegue libertar-se de crime, castigo, perdão, a gente já está dentro de si mesmo, pensando na gente mesmo, hoje, agora, ciente de si, a gente começa a pular, para atuar também em outras dimensões de vida. Que atualmente a gente, terra de peixe, vive em 3 dimensões. Agora, quarta, quinta e sexta. Maravilhoso, vou repetir. A quarta dimensão é a realização de uma possibilidade a cada momento. Então, você pode realizar uma coisa a cada momento. É o que se anuncia. Você pensa, você consegue. Você pensa, você consegue. Essa possibilidade de realização pela palavra é estar com a mente concentrada em quarta dimensão. É o que chamamos também de tempo. A quinta dimensão é a recorrência disso, repete essa mesma coisa. A sexta dimensão é a realização de possibilidades diferentes. Então, quando nós estamos na quarta dimensão, você pode ter uma realização de possibilidades já conhecidas, mas pode ser multiplicadas, unidas aqui, daí pode ser diferentes, mas são com conteúdos já conhecidos a cada momento. A sexta dimensão, você tem a possibilidade de realizar as coisas diferentes, que não tinham antes, chamada criatividade. É isso aí. Então, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Mas só se você estiver presente em si. Porque se tiver com a mente no passado ou no futuro, você não vai conseguir, tá entendendo? Ele fala aqui também da própria experiência em relação a pequenas partículas como os elétrons, que é uma eternidade que está no nosso tempo. E assim ele vai, nesse livrinho aqui, ó, da consciência em busca da verdade. Então, vale muito a pena nós sabermos quais são as boas possibilidades que nós temos quando nós estamos dentro de nós estamos cientes da nossa presença no planeta e das possibilidades que temos dentro do planeta. Então, se você está aqui focado no passado, você praticamente está inutilizado para a vida, porque a sua vida é o que foi. É o que foi. Então, o que é o que foi. Não, e o que foi se repete, não, nada acontecendo de novo. Tudo. Então, se te encheram o saco no passado, vão te encher o saco no presente. Vai estar repetindo. É o que foi, é o que foi. Ou o que será. Se a pessoa fica imaginando, o que vai ser imaginando, nunca é o que é. Então, o perdão, assim, e o outro, é o estar presente. Esquece. Não tem passado, não tem futuro. Esquece. Mas é justo. Não, né, esquece o justo, injusto, ético, esquece. Fica no presente. Fica no presente. Não entra nessas questões de análise de como foi, como não foi. Não entra naquele ser juiz, sabe, fazer tese acadêmica sobre os seus pecados. E se você merece ser feliz ou não. Esquece, perdoa-se. Tá? Então, aí você consegue pular para a quarta dimensão, para a quinta e para a sexta. E realizar coisas incríveis. É para aí que nós estamos caminhando para essa era de Aquário. E não ser isso uma coisa extraordinária, ser uma coisa normal. Tá bom, querido? Eu acho que a gente já falou bastante. Eu vou ler o nome das pessoas que estão aqui na nossa sala.
Já foi uma linha aí do que a gente ia falar hoje, hein?